Agora eu quero saber de vocês, e aí fica fácil trocar ideia com vocês, muitas das ideias que a gente já trocou, inclusive, mas é legal a gente compartilhar. Uhum. Quando que pra vocês o racismo, vocês se viram numa situação de racismo, ou obviamente, né, que a gente passou por essa situação, e qual foi essa vez que você se olhou e falou assim, pô, isso é racismo mesmo, isso que eu tô passando é racismo? Cara, eu acho interessante a maneira que você perguntou, porque olha só, quando eu olho para trás, eu vejo que eu passei por várias situações de racismo. Sim, vários. sim. Só que, infelizmente, cara, isso era uma coisa tão normalizado que eu passei, e quando eu era jovem, eu não me dei conta que era uma situação de racismo. Só depois de estar uma certa adolescência, né, depois de estar mais jovem, mais crescido, que eu olhei para trás e identifiquei essas situações como situações racistas. Então, eu vou dar um exemplo aí de novo. Eu gosto muito de histórias em quadrinhos, gibis, né? E eu sabia que se eu quisesse comprar um gibi, tinha algumas bancas que eu sabia que se eu fosse comprar, as pessoas automaticamente, o dono da banca já ia falar assim, negrinho, não vai mexer nessa revista não. E eu sabia que eu tinha que ouvir esse tipo de coisa se eu quisesse ler alguma coisa, aquela revista. E na minha cabeça, como eu falei, era normalizado. Eu já sabia que eu ouvia isso. Eu queria muito ler. Então eu já estava preparado para ouvir esse tipo de comentário. Então, de novo, é uma situação de racismo que eu passei várias vezes e infelizmente não identificava, por ser muito jovem e por ser uma coisa que não era discutida, né, fora da família. Né? Não Mas era. quando foi uma situação que você já tinha esse olhar, Certo. falou, pô, isso é. Certo, eu acho que foi quando eu comecei a namorar e tal, e aí comecei, né, a querer me arrumar, e aí eu ia na casa, né, na casa da namorada e tudo mais, e tinha que atravessar uns 2 bairros para ir para lá, e aí no caminho, muitas vezes eu encontrava a polícia me parava, sem motivo, sem nada, simplesmente por me achar um cara de suspeito, e me colocava no chão, pisava nas minhas costas e tudo mais. E aí o que eu fazia? Eu sabendo que eu ia atravessar o bairro e corria o risco disso acontecer, eu simplesmente evitava de usar, por exemplo, uma roupa clara, para não chegar sujo na casa da namorada. Vocês acham que esse é o tipo de pensamento que um jovem deveria ter? Esse é o tipo de pensamento, uma preocupação que uma pessoa jovem que está indo para namorar, você acha que tinha que ter esse tipo de preocupação? Não, então eu acho que por essa época eu comecei a ficar mais revoltado com isso, comecei a questionar mais isso, conversar com outras pessoas e vi que isso daí era muito errado e é uma coisa difícil de mudar, né? Hoje em dia talvez a polícia está sendo um pouco mais monitorada e tal, e ainda assim vocês veem o tanto de coisa que acontece. Vocês imaginam, eu tô falando de 30 anos atrás, quando não tinha nada disso, imagina como é que era 30 anos atrás. Nossa, pesado. O tamanho da impunidade que era isso. Caraca, velho. Não nem imaginar. E aí, Pois é. Negão, e você, mano? Mano, eu vou falar pra você que a primeira vez que aconteceu alguma coisa que hoje eu olho e vejo que foi um ato de ignorância e de racismo. Cara, meus tios, mano, meus pais, meu pai também, sempre jogaram bola. Eles tinham tipo um time, assim, saca? Essas paradas assim, jogava bola junto, tal, e assistia o jogo deles. Meu tio jogou no Master até hoje, tá ligado? E até hoje, né? Agora ele aposentou. Mas eu lembro de um lance, tá ligado? Que naquele momento, eu era muito moleque. Eu acho que eu tinha uns 7 para 8, 9 anos, assim. E eu tava sentado, a gente tava num campo, esses campos aí que tinha antigamente, pros fundão da vida aí. Sim. Eu tava nesse campo e eu tava sentado perto da lanchonete que tinha, tipo parece uma lanchonete, um abrigo assim, e o pessoal tava lá. E um cara, mano, do jogo, eu acho, eu não lembro muito bem se a bola veio em mim, eu segurei a bola. Mano, esse cara veio, me deu um chute e me xingou de preto, tá ligado? Pretão, de forma ofensiva. Aquela, sabe aí, pretinho do caralho, pá, não sei quem, me deu um chute. Mano, eu era moleque, mano. Todo moleque é bundão, né, mano? Sim, pô, velho. Só que o problema é que ele não tinha se tocado, mano. É que tinha 7 negão ali, parente. Saca, mano? Mano, só sei que foi um pega do caramba, mano. Mano, foi uma briga feia. Caramba, foi uma briga feia. Foi um barato louco, assim. Meus tios subindo. Teve um tio meu lá também que foi subir na mureta, caiu a mureta e parte pra cima. Mano, foi um bagulho tenso. Esse foi o primeiro fato, tá ligado? Ligado à questão racial, que na verdade
olhando para aquela época, como naquela época a gente acabava meio que, sei lá, relativizando, ou não ligando muito, que nem o Márcio falou, a gente acabava ouvindo as coisas assim, passava meio batido, talvez a situação foi muito mais pela agressão, né, de um cara mais velho, Do que a né, questão... do que pela questão racial. Então, tipo assim, mano, mas eu notei, tá ligado? Depois que, tipo, pô, isso pesou também. Mas foi o primeiro momento relacionado à questão racial que eu tive na vida, assim. Essa parada. Cara, assim, na boa, eu já passei por tantos, mano. Difícil, né, velho? É complicado. Tem a fase que a gente não sabe o que está acontecendo, então, literalmente, por exemplo, passa como uma agressão física, passa como um descaso, passa como uma falta de educação. A gente já passou por tantos que pra nós era pessoa grossa, mano, mal educada. Exato. Pô, nada a ver com essa pessoa falou. Será que essa pessoa falou pra mim? Pô, até a gente se entender passa por isso. A gente se questiona. É. Só que quando eu entendi mesmo que era pra mim, foi uma situação muito, muito pesada, assim, pra mim. E eu não consigo esquecer disso, mano, porque foi um fato mesmo, assim. Eu sempre fui muito cedo pro centro da cidade. Eu sempre fui aquele moleque de ir pro centro, pegar busão e, né, mano, até o padrinho outro dia brincou, não, parte da roleta não. Mas, mano, é isso, a realidade é essa. Sabe quem falou isso pra mim também? Ah. Mário Aranha. Ô, Ex-goleiro do Santos, trocamos essa ideia. E ele falou, eu lembro do Ciro dessa época, a gente ia pro centro. Aranha, salve Aranha. Gente boa também. Não, gente pesado, boa. Negrão é 100%, sangue A. E aí, cara, eu me lembro muito bem que eu tava andando no centro, eu era moleque mesmo, assim. E aí, no centro, né, mano, calçadão, um monte de gente pra lá e pra cá. E eu me lembro que eu tava andando e na frente tinha uma senhora. E essa senhora olhou pra trás e puxou a bolsa. E aí eu achei esquisito aquilo. Ué. Eu falei, pô, ela puxou a Mano, bolsa. isso é... Só que naquela época, tô falando de muitos anos atrás, Nossa. tinham os famosos trombadinhas. E aquilo me incomodou, porque eu pensei, ela tá pensando que eu sou um trombadinho, vou roubar a bolsa Como dela. assim? Então me indignou por isso. Uhum. Só que, pro azar meu e dela também, depois do meu dela, ela tava indo pro mesmo lugar que eu. Então Nossa, ela tava aí andando rolou e eu a tava pressão. andando. Ela tava andando, eu tava andando. E a gente não se... Aí eu comecei a ficar com raiva dessa mulher. Porque todo mundo ia saindo do caminho, ela não saía. E aí ela virava uma rua, eu virava. Aí Justo ela. só ela. Putz. Chegou uma hora que tava eu e ela na rua. Eu e ela na rua. Nossa, mano. Olha só. E aí ela puxou a bolsa pro lado... Olha pra você ver, mano, memória assim, veio um filme na cabeça. Ela puxou a bolsa pro lado direito. E eu vi que ela puxou a bolsa pro lado direito, eu queria muito mostrar pra ela que eu não queria nem roubar, nem chegar perto daquela bolsa. Então eu fui pro outro lado. Quando eu fui pro outro lado, ela falou assim, esse pretinho vai me roubar. Olha isso. Pô, mano. Verbalizou Ela esse verbalizou, medo dela. Esse pretinho vai me roubar. Ela parou. E eu tava passando por ela, porque eu quis apertar o passo pra ir na frente dela. Quando eu tava passando por ela, eu olhei pra cara dela e falei assim, não vou te roubar. Mas a minha reação foi só essa, não vou te roubar. E fui andando. E aí, pô, depois, quando eu cheguei onde eu tinha que chegar, cheguei em casa, aquilo ficou dentro de mim, assim. Fica cara. fervendo, né, velho? E a cabeça fervendo, eu ficava pensando, sabe assim, aí vem um monte de vontade, pô, devia ter feito isso, devia ter feito isso. E no final a gente não tá preparado, e a gente Não acaba tá, não cara. fazendo nada, meu. Sim, A ainda gente mais. fica Dentro. Ainda mais a gente trazer essas histórias quando nós éramos muito jovens, né? Eu era crianção, Você acha? de tudo, meu. Olha só, a gente chega a pensar, a gente não acredita no tamanho da maldade. A gente pensa, né, como você citou mesmo, pensa que é uma falta de educação e tal. A gente não vê a maldade, porque a gente é muito jovem. Depois, se você entende que tem muita gente que que é ruim. Tem gente ruim por aí, galera. Tem mesmo. A maldade do racismo, né, meu? A Porra. crueldade do racismo. Aí É. depois você filtra.